Sejam bem-vindos a mais um vídeo de programação em C, C++, e neste vídeo vou resolver um exercício com recurso à instrução se. Passo então a ler o enunciado para que se possa perceber aquilo que se pretende com este programa. Escreva um programa que apresente um menu com as operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, exponenciação e raiz, e realiza a operação escolhida com os dados introduzidos pelo utilizador. No caso da operação escolhida ser inválida, deverá ser apresentada uma mensagem a indicá-lo e não deverão ser realizadas quaisquer operações aritméticas. Resumindo, nós queremos um programa que nos apresente numa fase inicial um menu, escolhemos a operação que queremos realizar, de acordo com a operação que escolhemos, deverão ser pedidos os dados necessários à realização dessa operação e devemos então, com esses dados, realizar a operação e retornar o resultado. Devemos também ter o cuidado com este programa de, na eventualidade de escolher uma opção que não pertence ao menu, apresentar uma mensagem a indicar a situação. Portanto, se eu tiver um menu que vai até a operação 7, porque penso que são 7 operações, sim, não faz sentido eu receber uma operação 8. Portanto, quando tal acontece, deverei apresentar uma mensagem a referir o facto e, claro, não poderei efetuar qualquer operação aritmética porque não escolhi uma operação aritmética válida. Condicionante ao exercício, pretendemos utilizar apenas ifs, porque existem outras formas de poder usar instruções condicionais, mas neste exercício pretendemos usar apenas ifs. Comecemos então a pensar no nosso código. Vamos começar pela primeira fase, ou primeira parte do nosso programa, que é a fase indicada aqui em cima. Eu separei o programa nas fases que eu acho as fases principais. E, portanto, reparem que eu tenho aqui 3 zonas e 3 fases que eu considero principais. E vamos começar pela primeira parte, pela primeira fase. E nesta primeira fase, o que nos é pedido é para apresentarmos um menu com as operações aritméticas. Portanto, a única coisa que eu quero fazer é enviar para o ecrã o menu com as operações. Vamos dar um número a cada operação, por exemplo, a soma será o 1, a subtração será o 2 e assim sucessivamente. E depois de pedir, de apresentar esse menu, queremos pedir ao utilizador qual é a operação que ele quer efetuar ou realizar. Vamos então partir para a resolução desta primeira parte. Considerando que a única coisa que basicamente eu quero fazer no menu, ou na primeira parte do menu, é mostrar esse menu no ecrã, basicamente eu precisarei apenas de instruções cout para indicar e para apresentar o menu. E então poderia ser qualquer coisa do género, portanto a operação 1 soma e talvez quebra a linha para que depois a segunda operação venha na linha de baixo. Eu não gosto aqui deste parênteses, vou separar com um hífen. Reparem que eu tenho aqui o cout e o endline a serem indicados como erro, e isto acontece porque eu ainda não estou a usar o namespace cá em cima. Pronto, já temos o namespace a ser utilizado e, se repararem, já não tem erros a serem indicados no cout nem no endline. Eu vou só dar aqui uma pequena linha. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa para a subtração, a multiplicação, etc. Portanto, eu basicamente vou copiar esta linha de código e vou fazer as alterações que forem necessárias até ter o meu menu completamente feito. Portanto, vou ter a operação 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta 8ª operação não vou necessitar porque só tenho 7 operações. A segunda operação é a da subtração. A terceira da multiplicação. A quarta. A quinta do resto. A sexta da exponenciação e a sétima a raiz. Basicamente, eu já tenho o meu programa com o menu praticamente
completo. O que é que eu preciso agora? Preciso pedir ao utilizador, vou só colocar aqui, antes de apresentar o menu, então uma outra linha de código a dizer que é o nosso menu. Ok. Pronto, e basicamente já tenho o menu aqui a ser apresentado. O que eu pretendo fazer agora é dar a hipótese ao utilizador de escolher a opção que ele deseja realizar. E então eu vou também enviar uma mensagem para o ecrã a pedir ao utilizador para escolher a operação. Escolha a operação. Ok? Portanto, enviei para o ecrã uma mensagem e neste momento vou dar hipótese ao utilizador, usando a instrução cin, que escolha, vou dar hipótese ao utilizador para escolher a operação que deseja. E vou então dizer que essa operação ficará registada numa variável chamada operação. Claro que para eu poder utilizar uma variável, convém declarar qual é essa variável. Portanto, eu vou então declarar esta variável operação do tipo inteiro. E porquê que vou declarar do tipo inteiro? Porque basicamente vou escolher números de 1 a 7, não vou escolher 1,5, não vou escolher 2,5, vou escolher de 1 a 7. E então vou declarar esta variável como uma variável inteira e que irá receber basicamente a operação que o utilizador pretende realizar. Vou executar então o código que acabei de implementar e vamos ver se faz aquilo que se espera dele. Vou executá-lo e, se repararem, cá temos o nosso menu a ser apresentado e é dada a hipótese ao utilizador de escolher a operação que deseja. Portanto, eu posso escolher qualquer operação que queira, portanto ele corre, posso escolher novamente e ele também me vai aceitar uma operação inválida. Portanto, ele aceita válidas, aceita inválidas, porque nós ainda não estamos a tratar a validação da opção, ou seja, eu não estou a limitar a opção que o utilizador pode escolher para já, nem indicar qualquer tipo de erro. A primeira parte do nosso programa já está implementada e vamos passar então à segunda parte. E na segunda parte do nosso programa vamos realizar as operações aritméticas. Neste caso mais concreto, vamos realizar a operação que o utilizador escolheu. Como é fácil de perceber, se vamos realizar a operação que o utilizador escolheu, teremos que a realizar após a escolha do utilizador, a qual está a ser feita aqui, portanto é aqui que o utilizador está a fazer a sua escolha, então será após que iremos implementar a realização da nossa operação aritmética. Vamos começar pela operação da soma e, portanto, para eu decidir se foi a operação da soma a escolhida, vou comparar o valor da minha variável operação com o valor de 1, porque a 1 é a opção associada à operação da soma. E para poder comparar esse valor e fazer qualquer coisa quando isso acontecer, vou utilizar a instrução if. Portanto, vou abrir aqui os meus parênteses para colocar a minha condição e vou dizer o seguinte: se a operação for igual a 1, lembrem-se que para eu comparar valores são dois iguais, se eu quiser atribuir é apenas um igual. Isto é um erro bastante frequente, portanto, atenção, quando queremos comparar a igualdade, no fundo, queremos utilizar dois sinais de igual. E vou então abrir o meu bloco de operações e no meio do bloco de operações vou colocar as operações que irão ser realizadas no caso do utilizador ter escolhido a operação da soma. Passemos então à implementação daquilo que necessita ser feito quando se escolhe a operação da soma. E o que é que necessita de ser feito? Necessitamos de pedir os dois números para somar, precisamos fazer a operação ou efetuar a operação aritmética e precisamos apresentar o resultado. Portanto, basicamente precisamos pedir os números. Eu vou meter sem erros ortográficos. Vou pedir os números, depois vou realizar a operação aritmética e no final vou apresentar o resultado da operação. Portanto, isto é o que se pretende fazer quando se escolhe a operação da soma. Portanto, aqui em relação ao pedir os números,
como é habitual, vou então enviar uma mensagem para o ecrã a pedir o primeiro número. Portanto, nós quando queremos fazer uma adição, como sabemos, precisamos de dois números. Logo vou pedir os dois números ao utilizador. Portanto, usei o cout para mostrar a mensagem no ecrã e vou usar o cin para pedir o primeiro número. Reparem que quando eu agora fiz o cin, o número 1 está a ser indicado como erro. Isto acontece porque eu não declarei a variável número 1. Estou a declará-la neste preciso momento. Portanto, já tenho a variável número 1 declarada. Eu estou a declará-la como float, ou seja, eu pretendo trabalhar com números decimais. Se quisesse trabalhar com números inteiros, definiria aqui int, não é? Ou long. Portanto, neste caso, queremos trabalhar aqui com números decimais, os números não vão ser muito grandes, portanto, o float será suficiente e, portanto, a nossa variável está declarada. Claro que a soma precisa de dois números, portanto, precisarei de um segundo número. Vou, então, também declarar a variável para esse segundo número e vou pedir esse segundo número. Portanto, em vez de estar a digitar todo o código, vou copiar e adaptar o código às nossas necessidades. Portanto, o pedido do número 1 para a variável número 1, o pedido do número 2 para a variável número 2. Neste momento, o pedir dos números está resolvido. Vamos então realizar a operação aritmética. E para eu realizar a operação aritmética, tenho que somar, porque é a operação da soma, tenho que somar o número 1 com o número 2. Convém, no entanto, poderia evitar isto, mas para exemplificar a utilização de uma variável para guardar o resultado, eu vou utilizar uma variável. Portanto, convém, no entanto, guardar este valor para que eu o possa utilizar mais tarde. Então, vou guardar o resultado desta operação aritmética na variável resultado. Esta variável ainda não está declarada e tenho duas hipóteses aqui. Ou poderia declará-la aqui, ou poderia declará-la separadamente aqui, ou para poupar linhas de código é mais simples declará-la aqui logo, ou seja, estou a declará-la e ao mesmo tempo estou a efetuar a operação aritmética escolhida e a guardar o resultado dessa operação aritmética na variável que acabamos de criar, de declarar. Eu prefiro esta opção porque reduz o número de linhas de código e tenho que fazer menos scroll quando estiver a ver o meu programa no futuro. Já temos então o cálculo aritmético feito. Porquê que eu declarei a variável resultado como float? Considerando que o número 1 e o número 2 são floats, ou seja, são números decimais, se eu somar números decimais, existe uma grande probabilidade do resultado também ser um número decimal. Logo, eu estou a indicar o meu resultado como uma variável do tipo float porque eu quero também que o meu resultado tenha casas decimais. Falta então fazer esta última parte, que é apresentar o resultado da nossa operação. Portanto, para apresentar o resultado, vou utilizar um cout e vou dizer então que o resultado é o valor da variável resultado. E vou dar uma quebra de linha para ajudar. Portanto, o que me vai surgir no ecrã então será um texto a dizer resultado, seguido do valor que foi calculado pela operação da soma e de uma quebra de linha. Vou então testar o código que acabamos de implementar e ver se está a fazer aquilo que se espera dele. Portanto, está-me a ser apresentado o menu como já tínhamos visto e neste momento vou escolher a operação número 1, que foi a operação que acabamos de implementar. E então vou escolher a operação número 1 e, como esperado, está-me a ser pedido o primeiro elemento, vou escrever 10, vai-me ser pedido o segundo elemento e vai-me ser apresentado o resultado. Isto era o que nós esperávamos. Vou correr novamente o código. E neste momento vou escolher a operação número 2. Como podem ver, não acontece nada porque nós ainda não implementamos a subtração, multiplicação, etc.
Portanto, a única operação que neste momento implementámos foi a operação número 1. Passemos então à implementação da operação número 2, que, como sabem, é a operação da subtração. Se pensarmos um pouco, percebemos que o que diferencia a operação número 1 da operação número 2 basicamente é apenas um sinal. Para realizar uma operação de subtração necessitamos também de dois números, a única diferença está na operação em si. Portanto, considerando que eu já tenho aqui uma operação número 1, que é bastante semelhante àquilo que se necessita na operação número 2, que é a operação da subtração, a maneira mais fácil de implementar isto seria copiar este bloco de código, correto? E colocá-lo após a operação da soma e fazer as alterações que são necessárias. Portanto, a operação da subtração no nosso menu está indicada como a operação número 2. Logo, eu vou dizer o seguinte: se a operação for igual a 2, irei pedir os números, realizar a operação e apresentar o resultado. Pedir os números é a mesma coisa. Realizar a operação aritmética, neste caso, é que varia, que em vez do sinal da soma vai ter o sinal da subtração. Correto? Em relação à apresentação do resultado, basicamente é a mesma coisa, porque eu estou a usar a mesma variável para guardar o resultado. Vamos então testar o código. Neste momento vou escolher a operação número 2, vou introduzir valores e reparem que 10 menos 20 dá-me o menos 10 que é o valor esperado. Como já devem ter percebido, o processo para a realização ou para a resolução das operações aritméticas restantes é bastante semelhante. Eu vou copiar o código e vou repetir então este código para a multiplicação, que, se recordarem do menu, era a operação número 3, e vou dizer que é a operação da multiplicação. Portanto, as únicas alterações que eu fiz aqui para a multiplicação foi indicar que é a operação número 3 e indicar a operação em si, trocar o operador que está a ser utilizado. E volto a apresentar o resultado. Para a divisão, basicamente será a mesma coisa, portanto, irei copiar o bloco de código, irei dizer que será a operação número 4, vou pedir os dois números, vou realizar a operação aritmética, portanto, neste caso, a divisão, e vou apresentar o resultado. A operação número 5 continua a ser muito semelhante às anteriores. No entanto, tem uma pequena particularidade que nós vamos implementar. Portanto, eu vou copiar este bloco de código, vou colá-lo aqui, vou indicar que a operação número 5 é a operação do resto e o operador do resto é o operador da percentagem. O que aconteceu quando eu utilizei aqui o operador do resto é que me estão a ser indicados aqui dois erros. Isto acontece porque a operação do resto necessita que os operandos da operação sejam números inteiros. Então, a maneira mais simples de eu transformar estes números em números inteiros, que neste momento esses números são números decimais, é fazer uma coisa que se chama typecasting, ou seja, transformar este tipo de dados que eram float num tipo de dados inteiro. E para fazer isso basta colocar entre parênteses o tipo de dados que quero utilizar. E então, neste momento, vou dizer que vou usar os floats número 1 e número 2 como inteiros. E reparem que a minha expressão já está dada como válida. Passemos então à operação da exponenciação. A operação da exponenciação continua a ser bastante semelhante às operações anteriores, portanto eu vou copiar, vou indicar que será a operação número 6, que é a operação número 6 que está definida no nosso menu para a exponenciação. Continuamos a pedir dois números, mas há uma pequena diferença quando trabalhamos com expoentes, com exponenciação. O primeiro elemento costuma ter o nome de base, o segundo elemento costuma ter o nome de expoente. Portanto, eu vou fazer uma pequena alteração aqui ao nosso código e vou pedir, em vez de pedir o número 1, vou pedir a base e vou pedir o expoente. Vou então mudar o nome aqui às minhas variáveis, de forma a que possam ser base e expoente. Portanto, base, eu vou alterar. Aqui vou chamar expoente, também vou pedir o expoente e vou então
efetuar a operação aritmética. O problema, a operação matemática neste caso, aqui em C++, nós para podermos fazer uma operação de exponenciação, uma potência, precisamos de utilizar uma função matemática que é a função POW, que vem de power. E portanto esta função matemática tem dois parâmetros. Tem um primeiro parâmetro que será o valor da base e tem um segundo parâmetro que será o valor do expoente. Estes parâmetros vão estar separados por vírgulas e portanto irei colocar o valor do primeiro parâmetro, que será a base, que será o valor que o utilizador introduziu na variável base, e vou utilizar o valor da variável expoente, que foi o valor que o utilizador deu à variável expoente. Aqui no Visual Studio não estou a ver um erro indicado a referir que falta a dar-me erro nesta função, porque o próprio Visual Studio inclui esta função. No entanto, poderá ser necessário incluir cá em cima a biblioteca CMAT, e eu, para que este código corra noutros compiladores, vou incluir então a minha biblioteca aqui em cima para poder utilizar a função POW. Ok? Portanto, eu já estou novamente aqui na operação número 6, portanto, estou a declarar as duas variáveis base e expoente, estou a pedir o valor da base, estou a pedir o valor do expoente, estou a realizar a operação matemática que calcula a potência de um determinado número e estou a apresentar o resultado. Falta apenas a operação da raiz quadrada e como é um bocadinho diferente das operações anteriores, eu vou implementá-la de forma diferente, não vou usar aquela forma rápida do copiar e do colar e fazer as alterações, portanto vou implementá-la manualmente e explicá-la passo a passo. Portanto, primeira coisa que eu vou fazer, vou verificar se a operação que o utilizador escolheu foi a operação set, que é a operação da raiz. Caso seja, vamos então definir o que é que irá ser executado, que instruções irão ser executadas quando o utilizador escolhe a raiz. E quando nós escolhemos realizar uma operação da raiz quadrada, temos que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, temos que pedir um número, e apenas um número, pois uma raiz quadrada só tem um número como operando. A segunda coisa que temos que fazer, considerando que não há raízes quadradas de números negativos, é verificar se o número é maior ou igual a zero. E se for, vamos fazer tudo o resto, vamos calcular e vamos apresentar o resultado. Caso contrário, vamos apresentar uma mensagem de erro. Então, o que vamos fazer é, se o número que o utilizador introduziu for maior ou igual a zero, então vamos calcular, eu vou avançar um bocadinho, calcular o resultado. E, além de calcular o resultado, vamos mostrar o resultado. Caso contrário, vamos apresentar uma mensagem de erro. Ok? Basicamente estou aqui a fazer um género de pseudocódigo. Portanto, recapitulando, se eu escolhi fazer a operação da raiz quadrada, a primeira coisa que devo fazer é pedir um número e apenas um, porque a raiz só tem um número como operando. Vou verificar se esse número é maior ou igual a zero. E se for maior ou igual a zero, vou então realizar o cálculo, vou calcular o resultado, vou calcular a raiz e vou mostrar esse resultado calculado. Caso contrário, ou seja, se o número for menor que zero, vou apresentar uma mensagem de erro a dizer que não foi possível calcular a raiz quadrada. Então vamos pedir o número, à semelhança do que fizemos anteriormente. Vamos pedir, neste caso, apenas um número. E vou esperar que o utilizador me introduza esse número. A minha variável número, num, ainda não está definida, e então vamos definir. À semelhança do que fiz anteriormente, vou permitir que sejam utilizados valores decimais, porque eu posso ter raízes quadradas de números decimais. Portanto, esta primeira parte do pedir o número está implementada.
vamos aqui a esta segunda parte, e esta segunda parte no fundo é um se com um senão, com um else, e depois temos aqui as instruções que vão ser feitas na parte do if e aqui as instruções que vão ser feitas na parte do else. E portanto vamos lá implementar o que está aqui a ser indicado através de pseudocódigo. If, e a variável que nós estamos a usar para o número é num, se num maior ou igual a 0, vamos abrir o nosso bloco de instruções, e preciso de um bloco de instruções porque tenho duas coisas que quero fazer. Se tivesse apenas uma, não precisaria deste bloco de instruções. Vou já criar a zona do caso contrário, criando o else, e hei de ter qualquer coisa aqui, que será a mensagem de erro, a indicar o que acontece quando o número for negativo. Então vamos aqui para a zona em que o número é maior ou igual que 0 e vamos fazer o cálculo e vamos mostrar o resultado. Então, float resultado vai ser igual à raiz quadrada de num. Recapitulando esta linha de código, o que é que eu estou a fazer? A função em C que calcula a raiz quadrada é esta, chama-se square root, e leva apenas um único parâmetro, que é o número que nós queremos usar para calcular a raiz quadrada. O resultado depois vai ser atribuído à variável resultado, que é uma variável do tipo float, porque quando eu faço uma raiz quadrada, não há garantias do resultado de uma raiz quadrada ser um valor inteiro. Portanto, vou definir o meu resultado como float. Depois de calcular o meu resultado, vou então apresentar esse resultado. E vou usar uma linha de código muito semelhante, ou exatamente igual à dos exemplos anteriores. Ok? Portanto, mostro a palavra resultado, seguida do resultado que foi calculado e de uma quebra de linha. Portanto, esta parte que está aqui está resolvida. Portanto, faço o cálculo e apresento o resultado. Vamos então à parte da mensagem de erro. Portanto, a parte da mensagem de erro entra aqui na zona do nosso else. E aqui o que nós queremos fazer é indicar ao utilizador que o número era negativo e, portanto, não foi possível calcular a raiz quadrada. Um exemplo de frase seria: o número é negativo. Ponto. Não é possível calcular a raiz quadrada. Ok, e vou terminar aqui com uma quebra de linha e o meu ponto e vírgula. Neste momento terminei, vou tirar esta linha que está aqui a mais, terminei o meu código, basicamente aqui da operação número 7, que é a operação da raiz quadrada. Testando o nosso código, podemos ver que ele fará aquilo para que foi programado e aquilo que nós estávamos à espera. Eu já testei a soma, já testei a subtração. Vou, por exemplo, testar a divisão. Portanto, vou escolher a operação número 4. Vou dividir 10 por 20 e tenho o resultado que se esperava. Vou fazer também e testar também a potência e a raiz quadrada. E, portanto, vamos então à operação número 6. Vou dizer que tenho uma base de 10 e um expoente de 3, portanto tenho aqui 10 elevado a 3 e é o valor que eu estava à espera. E finalmente vou testar a raiz quadrada, e neste caso vou testar a raiz quadrada com as duas situações, com valores positivos, com valores negativos, e ver se realmente ela reage como eu pretendia que ela reagisse. Vamos então aqui à operação número 7. Vou indicar que quero o número 16 e, portanto, se eu fizer der o Enter, vocês poderão ver que a raiz quadrada de 16 é 4, que também é o que nós esperávamos. Vou voltar a correr o código, mas desta vez vou correr a raiz quadrada com um número negativo, menos 16. E o que vai acontecer é que ele me indica que o número é negativo, que não é possível calcular a raiz quadrada. Portanto, o código faz aquilo que é esperado dele. Apesar do nosso programa fazer o que é esperado dele, não o está a fazer de forma optimizada. E vou demonstrar-vos isso agora correndo o programa linha a linha. Eu já estou a correr o programa linha a linha e neste momento estou
na fase em que o programa me está a pedir a operação que eu desejo realizar. E neste momento eu vou escolher de propósito a operação número 1. E portanto vou escolher a soma, que é a primeira, e vou continuar. Reparem que neste momento voltei ao meu programa e vou correr a minha linha de código. Ele neste momento está a testar se a operação escolhida foi a operação número 1. Se for, vai executar as operações que estão no seu interior. E no nosso caso, a operação que nós escolhemos foi realmente a operação número 1. Eu vou correr a linha de código e vou introduzir os dois números. Vou continuar a correr, vou introduzir o segundo número. Vamos ver o resultado a ser apresentado e reparem, apresentou o resultado, fez tudo o que tinha que fazer na operação número 1 e agora chegou à operação número 2 e vai-me testar se foi a operação número 2. Nós já sabemos que a operação número 2 não foi, não é? Mas ele vai testar também. Quando o nosso programa deveria fazer o seguinte: quando encontra a sua operação, a operação que se pretende realizar, já não testar as outras operações. E o nosso programa está feito de uma forma em que vai testar todas as outras. Ou seja, neste momento vai-me testar a 2, mas como a operação que eu escolhi era a 1, portanto esta expressão vai ser falsa e portanto vai saltar aqui esta instrução se. Saltou depois para a instrução se correspondente à operação número 3. Também vai dar falso. Se eu executar esta instrução, vai-me saltar para a instrução se correspondente à número 4. E depois para a número 5. E depois para a número 6. E depois para a número 7. Já devem ter percebido o que é que se passa. Portanto, ele corre-me todas estas condições e tenta-me testar todas as possibilidades de operação. O ideal seria, como já vos disse anteriormente, que assim que encontra a operação desejada, saltasse todas as outras. Para dar resposta ao que acabei de vos referir, vou então encadear os meus ifs. E como é que eu vou encadear os meus ifs? Vou em cada um dos ifs que eu estou a usar para cada uma das operações colocar um else. Ao colocar um else, estou a dizer que o if que vem a seguir está dentro da parte negativa do meu if anterior. Convém, quando se encadeia ifs, indentar os ifs, pois assim percebemos melhor o que é que está dentro do quê. Reparem, eu neste momento encadeei a segunda operação com a primeira, ou seja, a segunda só será feita se a primeira não for a desejada. Agora, em relação à terceira, vou também encadear a segunda operação com a terceira e, portanto, neste momento vou incrementar o avanço, portanto vou indentar o meu código. Estou a dizer então que a minha terceira operação está dentro da parte negativa da segunda operação, ou seja, só será executada se não for a segunda. E faria isto para todas as outras. Portanto, eu vou fazer, portanto já devem ter percebido como se faz, portanto coloquei o else, vou então indentar este código também em relação ao anterior, vou fazer aqui na operação 4 o else também. Vou indentar o meu código, vou fazer o mesmo. Recomendo sempre indentação porque ajuda a compreender melhor o nosso código. E vou também fazer o mesmo na operação número 7. Ok. Para vos poder demonstrar as alterações que acabei de fazer e os efeitos dessas alterações, eu estou a correr o código linha a linha e neste momento o programa está a aguardar que eu coloque a operação que eu quero executar. Eu, neste momento, de propósito, vou colocar a operação número 1 e vou dar continuidade ao meu código. Voltando ao meu código, o programa vai testar se a operação escolhida foi a número 1. E neste caso foi. Logo, ao executar esta instrução, entro dentro do meu se e vou pedir os números necessários à operação aritmética. Portanto, vou dando continuidade, vou pedir o segundo número, dando continuidade, portanto, vai ser feito o cálculo neste momento e vai ser apresentado o resultado do cálculo. O que estava à espera. Neste momento chegamos à zona do else. Como ele já executou o que estava aqui, o else vai completamente ser ignorado completamente. Ou seja,
já não vai testar se foi a 2, se foi a 3, se foi a 4, se foi a 5, até ser a 7. Porquê? Porque como já resolveu esta primeira operação, não fará nada dentro do else correspondente. Vou executar a linha de código, que é esta linha que está aqui, e vocês vão ver que ele vai saltar de imediato para fora da minha instrução se. E portanto, neste momento, o meu código iria terminar. Correndo novamente o meu código, agora com outra opção, portanto eu neste momento já corri até ao ponto em que ele me está a pedir uma segunda operação, e eu vou neste momento dizer que quero, por exemplo, a divisão. Ok, dei continuidade. Neste momento o que é que vai passar-se? A linha de código está a verificar se a operação escolhida foi a 1, que neste caso não foi, portanto ao fazer seguimento ele salta-me e passa-me para a zona do else da operação número 1. E agora entra na operação do else, na zona do else, e vai testar se foi a 2. Vamos testar, não foi a 2, e se não foi a 2 vai saltar para a zona do testar se foi a 3. Não foi a 3, salta para a zona do testar se foi a 4. Agora, como nós sabemos que foi a 4, ele vai fazer tudo o que tem a fazer, correto? E neste momento está a aguardar que eu coloque aqui um valor, e portanto vai-me pedir o segundo valor. Faz o cálculo e apresenta-me o resultado. Chega à zona do else, como já resolveu como já fez o seu trabalho, já descobriu a operação em causa, já não vai correr e já não vai executar nada dentro deste else. Reparem que ele agora vai saltar de imediato as restantes operações. E o que é que fizemos com isto? Optimizamos o código, ou seja, não estamos a testar condições sem necessidade. Por vezes, quando utilizamos esses encadeados, o código torna-se um bocadito às vezes confuso de ler. Porquê? Porque temos um código que parece uma escada. Em algumas situações, e nesta situação é possível, em algumas situações é possível transformar esses encadeados em ifs com else ifs. Como é que isso se faz? Portanto, reparem, eu vou demonstrar, temos aqui este que está numa determinada posição a nível da coluna, o outro já está avançado, o outro já está avançado, o outro já está avançado. Isto faz tipo uma escadaria que poderá dificultar a legibilidade do nosso código. E então, nas situações em que é possível converter esses encadeados em ifs com else ifs, é recomendável porque melhora a legibilidade do nosso código. E como é que isto se faz? Pura e simplesmente basta retirar a linha e o avanço, ou seja, eu vou transformar este if que está dentro deste else if e que está avançado, vou retirar este espaço e portanto vou colocá-lo logo a seguir ao else, e depois mando alinhar ou recuar todo o código que estava dentro desse if, para só ter basicamente um avanço. E portanto eu vou, toda esta escadaria que nós temos aqui, até ao fim do último if, eu vou mandar recuar uma vez. E agora, na instrução a seguir, vou fazer o mesmo. Portanto, tinha aqui um else com um if, vou retirar daqui este espaço e vou mandar recuar tudo o que estava cá dentro. Portanto, eu vou selecionar todo este código até ao fim dos meus ifs e vou recuar uma vez. E assim sucessivamente. Portanto, eu agora não vou repetir novamente, vou fazer, ok? Pronto, e se repararem, o nosso código tornou-se um pouco mais fácil de ler. Portanto, o que eu estou a dizer é, se for a operação 1, faço isto. Se for a operação 2, faço isto. Se for a operação 3, faço isto. E, portanto, já não tenho aquela escadaria que me dificultava um pouco a minha legibilidade. Atenção que isto nem sempre é possível, mas é em grande parte das vezes. Portanto, quando eu tenho elses e depois tenho ifs dentro desses elses, há sempre a possibilidade, há muitas vezes a possibilidade de transformar esses elses com ifs encadeados em instruções else if. Voltando ao nosso enunciado, podemos constatar que
realizamos, ou já fizemos e implementamos o código necessário à realização das operações escolhidas pelo utilizador. Vamos então passar à fase seguinte, que é a de informar o utilizador quando mesmo escolher uma operação que não é permitida. Para resolver esta parte do nosso código, basta então adicionar uma nova opção aos nossos X, opção essa que diga o que é que acontece se não for nenhuma das outras. E o não ser nenhuma das outras é a opção else, ou seja, se não for nenhuma das outras, é outra coisa qualquer. E outra coisa qualquer em Cs encadeados é tratado pelo último se, o último else. Então, basta, para resolver esta situação, adicionar ao meu código, aos meus ifs encadeados, um else e dizer o que é que acontece lá dentro. No nosso caso, o que nós queremos fazer é apresentar uma mensagem de erro a indicar que a operação escolhida é inválida. Então, dentro do meu else, vou apresentar uma mensagem de erro a referir que a operação escolhida é inválida. Ok? Vou terminar também com uma quebra de linha. Aqui há uma situação que eu gostaria de salientar. Reparem que eu dentro deste else só tenho uma única instrução. Como só tenho uma única instrução, este bloco de instruções pode ser retirado daqui. Portanto, o que eu estou a dizer com este código é o seguinte: se não for nenhuma das operações anteriores, então faz isto. Testemos então o nosso programa. Vou experimentar introduzir operações inválidas, portanto neste caso vou colocar a operação número 8, que como vocês podem ver no menu não existe, e vão ver que a operação escolhida é inválida. Vou voltar a executar o código. Neste caso vou meter a operação 0, que também não é válida. E agora vou escolher uma outra operação e vamos ver se por acaso fará o que é suposto fazer. Faz. Portanto, o nosso programa está a fazer aquilo que nos é pedido. Quando coloco uma operação válida, ele realiza a operação em causa. Quando coloco uma operação inválida, é apresentada uma mensagem de reivindicar o facto e o programa termina, não fazendo qualquer operação aritmética. Apesar do programa fazer tudo aquilo que nos é pedido, há bastantes coisas que podem ser melhoradas neste programa, mas foge um bocadinho àquilo que eu pretendo com este vídeo, pelo que me vou despedir até ao próximo vídeo.